Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, é um podcast oferecido pela Copeg, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Copeg, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos assistir aqui no nosso canal do YouTube, também nos seguir no Spotify e nos seguir no nosso perfil no Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje tenho o prazer de receber aqui duas convidadas, a psicóloga Sara. Sara que Da já casa. é da casa, né? Falar igual o Faustão, já é sócia aqui do podcast, que é a Sara Rebeca, e também a pediatra e endocrinologista pediátrica, né? É a doutora Nancy Dantas. Tudo bom, doutora? Tudo jóia, Primeira prazer. vez aqui, né, doutora, Sim. conversando com a gente, e a Sara convidou você para a gente conversar aqui, porque o tema que nós vamos abordar hoje, acredito eu que quem vai ter interesse são famílias que estão ali com crianças em casa, né? Adolescentes, crianças ou adolescentes, e também os adolescentes, né, que estejam passando pela puberdade, que esse é o tema de hoje, puberdade precoce, né? Puberdade precoce. Antes da gente iniciar, primeiro eu queria agradecer as duas, tá bom? Pela oportunidade de, de levar essa informação, né, para a nossa população. E já queria iniciar, pessoal, querendo entender o que é a puberdade, né? Assim, para a gente Que é essa fase, né? o que é essa fase da Sim. puberdade, o que é que significa Sim. a puberdade, e aí fiquem à vontade de já iniciar aqui. A Nancy dizer Olá, a doutor. fase concreta, para depois eu puxar para Diga aí, as doutora Nancy. mudanças. E a puberdade realmente é essa fase em que vão ter as mudanças, em que a gente vai ter o amadurecimento dos órgãos sexuais, né? Certo. Tanto na menina como no menino, né? E é uma diferença que às vezes a gente pensa em puberdade e pensa em adolescência. Não, será que puberdade é a mesma coisa que a adolescência? Não, são fases diferentes, né? E geralmente a gente vai pensar o quê? Essas mudanças, né? Na menina, geralmente vai correr ali entre os 8 e os 13 anos de idade, vão começar a aparecer por esse período. E nos meninos, ali entre os 9 e os 14. Entre 9 e 14 Entre nos 9 e meninos, o 14, pode intervalo é começar a maior, né? aparecer inicialmente. Isso, dos meninos começa um pouquinho depois. É. E a adolescência é o quê? É o período realmente ali das mudanças, não só corporais, mas também psíquicas, né? Sim. Que vai ocorrer geralmente ali entre os 10 e os 19 anos. Né? Então, Hum, realmente essa fase realmente de mudança realmente do corpo, né? E aí vem junto, né, daquele preparo realmente para a vida adulta, né? perfeito. Então seria a puberdade seria quando você tem essas mudanças físicas, quando se inicia, né? Sim, Aí o que seria, assim, para a gente entender o que seriam essas as mudanças? mudanças, E as pronto. diferenças, né? E Entre as meninos e diferenças de É, meninas e meninos, né? Nas meninas, que a gente vai notar realmente o aumento do volume mamário, certo. aparecimento dos pelos na parte íntima, né? Aparecimento do ossinho axilar também, né? Vai ter ali nesse período, a gente realmente espera aparecer ali entre 8 e 13. E Sim. nos meninos, eu falo que às vezes é mais difícil a gente notar ali no dia a dia, porque vai ter o primeiro sinal no menino, vai ser o aumento do volume testicular, Hum, né? Também acompanhado depois, né, dos pelos, a parte íntima, né, o dorzinho axilar, né, também vai vir junto, né, às vezes é um pouquinho mais escondidinho, né, pra gente hum. poder realmente avaliar. Então, assim, no menino, na menina é mais visual, Mais assim, para visual, os pais perceberem, os pais já começam a sim, perceber ali. sim, sim, Nos meninos não, né? Vai ter, exatamente. ele vai ter que ser muito ele, né? Informando. Exatamente. E ali, né, que a gente reforça, né, o acompanhamento, assim, da pediatria, né, Ah, porque a gente ali, às vezes, quando a criança é muito pequenininha, às vezes tá sendo todo mês saindo para pediatra, né, até ah, aquelas consultas. E quando vai crescendo, às vezes essas consultas ficam mais uhum. espaçadas. Às vezes nem vão mais, né? Exatamente. É, E às vezes é importante que realmente o pediatra geral, ele é capacitado para realmente ver se essas mudanças estão ocorrendo na fase certa, né, certo. ou tá mais precoce mesmo. Perfeito. Então, assim, a gente já entendeu é, o que seria a puberdade, que são essas mudanças físicas. Diferente, pelo que eu entendi aqui, da adolescência, né? Que a Uhum. adolescência são mudanças Isso. psíquicas. É Junto, isso? tudo Aí vem junto. É, junto com, claro, a mudança isso. física, não é isso? Eu digo assim, é como se fosse duas Hum, esferas, né? A puberdade, ela tá dentro da adolescência. E, na sim. verdade, ela é uma fase de transição. Então, até os 12 anos, a gente tem vários parâmetros diferentes, né? Hum, Mas, por exemplo, do ECA, né? Que é do Estatuto da Sim. Criança e do Adolescente. Até 12 anos é criança. hum, Mas com 12 anos já está na puberdade. Então, por isso que é uma fase muito confusa, tanto para eles reconhecerem o próprio corpo, que está em transformação, como para os pais Sim. também perceberem, porque às vezes é uma criança
que já tá num corpo em transformação, mas ela ainda brinca, ela ainda tem Entendi. comportamentos infantis, mesmo com esse corpo já entrando na adolescência. Uhum. Então, por isso que traz essa mudança, inclusive, do processo de identidade, né? Aí entra essa conversa com eles e até uma sensibilidade dos adultos de compreenderem essa transição, porque às vezes eles não se dão conta dessas mudanças que estão acontecendo, né? Então, por exemplo, um caso que é muito comum, as meninas estão começando a ter, né, já o aumento da mama, e às vezes elas ainda usam roupas, né, não usam sutiã, porque até então não precisava. Então, elas não percebem que esse corpo está passando por uma transformação, né? Mas como a Nancy disse, das meninas é mais visível. Sim. E aí, até uma discussão que eu sempre trago, né? Assim, essa diferença do gênero. E a gente está muito atento a isso pra gente também educar os meninos sobre as mudanças do corpo, né? Porque muitas vezes as meninas vão para o atendimento, né? Tem a pediatra ali recorrente, depois passa para ginecologista. Os meninos às vezes têm essa quebra, né? É. Nancy, tu percebe Verdade. isso? Assim, Perfeito. os meninos vão para o pediatra e depois Sim. fica solto, né? Sim. Então, essa diferença de gênero Sim, também tem, é algo, tem. além de ser uma mudança diferente da parte biológica, né? Como tu disse que as idades são diferentes na puberdade, e tem aparecimentos diferentes no corpo, há também uma diferença da forma como nós olhamos para essas diferenças. E a forma como a gente educa, uma questão cultural mesmo, né? Da saúde do homem é diferente da saúde da mulher. Sim, sim. Né? Então, Exatamente. Às vezes até a gente tem que explicar, olha, no exame físico a gente vai precisar ver a avaliação, né? Essa avaliação realmente da parte íntima, né? Do menino, da menina, né? E até explicar para ele antes que vai ter essa avaliação também, Sim. né? Então acho que é importante, né? Até para isso, pra gente saber, não, que realmente tem que ver a parte íntima, né? Claro que com o pai, a mãe, né? O responsável junto, né? E tudo, né? Mas realmente educar que vai ter esse parâmetro na eles consulta. saberem também o que é que eles vão passar de mudanças. Sim. Porque isso é um ponto muito importante, essa previsibilidade, né? Porque senão eles são pegos de surpresa, né? Claro. As meninas têm a menstruação e muitas pessoas já falam sobre isso, assim, as meninas já têm uma noção de que vai chegar essa Às vezes fase. a mãe em Mas os casa. meninos não, porque não tem Sim. algo que é, né, assim, tão É. concreto. Não Sim. chegou ali Mas eles têm muitas os dúvidas. Exatamente. meninos, Mas né? tem muitas dúvidas. Eu tava conversando isso com a Nancy, né, Oi. Nancy? Que às vezes os meninos tiram dúvidas comigo, que eu fico assim, não tem uma figura ali masculina, porque eu conheço a família, né? Sim. Acompanho, mas não há esse diálogo tão aberto. Né? Os meninos não são muito ensinados a conhecer o próprio corpo, a tirar dúvida, né? Sim. As meninas têm ali uma parceria com a mãe, que eu acho que muitas vezes acontece de forma muito mais fácil, não tem tanto Sim. tabu, né? Sim. E às vezes os meninos não têm É. esse espaço. E é algo assim que cada vez eu acho que até com a internet vai ficando mais difícil, Claro. né? Porque aí eles vão buscar informações Uhum. e às vezes E às têm vezes é acesso a confiável, né? conteúdos de uma sexualização que não era. Né? Assim, eles estavam buscando informações sobre o próprio corpo. Mas aí Mas acaba foram indo pela jogados besteira. já em outra coisa. Aí olha, né, É. a importância da gente falar isso sem, Uhum. né, assim, sem colocar ali como certo e errado, né? Assim, todo mundo tá passando por essa fase, né? O Uhum. amigo da sua sala também vai passar por isso, né? A questão, né, até que tu falou do odor, né? Sim. Gente, isso é uma questão muito séria, né? Assim, porque eles vão pra É. escola e ficam incomodados, É né? porque Já enquanto criança, é não passa constrangedor. desodorante, né? é Enquanto muita mudança criança, mesmo, né? É reconhecer que eu preciso agora ter uma rotina diferente de cuidado com esse corpo, né? Exatamente. E até essa de proteção, assim, de bullying e tudo, né? Assim, até Sim. proteção realmente disso. Isso. Né? Agora você falou num ponto aí da questão da sexualidade, e não tem como fugir porque você vai tendo essa mudança física. A parte sexual, tipo de hormônios, né? Assim, por Sim. exemplo, os meninos, os homens, eles têm a testosterona, né? E já tem, assim, fisiologicamente, tem uma idade para que isso aconteça, é junto com a parte puberdade. disso, ajudar a puberdade. Então é uma Estão característica junto. Isso, também exatamente. a produção da É que testosterona. o eixo da puberdade ele vai ser reativado, Ah, né? Que vai produzir realmente os hormônios sexuais, né? Então, a testosterona, né? O estrógeno. E aí, durante esse período da puberdade, a gente vai ter a reativação realmente do eixo da puberdade. ah, E que aí vai realmente ter o aumento desses hormônios, que realmente que vão ser os principais responsáveis por essas mudanças corporais. entendi. Então a Entendeu? criança, ela não produz, Ela é bem baixinha. Muito bem pouco, né? baixinha, Aí tem um isso. crescimento muito acelerado. Aí, Na durante a puberdade.
aí vai ter realmente o eixo da puberdade, assim, é como se estivesse guardadinho Ah, ali, e aí durante a puberdade ter realmente os estímulos que vão realmente voltar a produzir. doutor. Então, assim, É, que o nosso tema aqui é puberdade precoce, sim, certo? Aí vocês estão percebendo, vocês como, quanto profissionais, isso, que tá tendo essa isso, É, puberdade. porque puberdade precoce, É, né? Sim. e sim, com o que porque eu entendi aqui o que é a puberdade nas meninas a partir dos 8 9 18, anos e isso, dos meninos a partir dos os 9, 9, né, para cima que se inicia, ele pode se iniciar. Alguns um pouco mais tarde, né? Mas o que seria então a partir de que idade é considerado puberdade precoce. precoce? Pronto. O início desses sinais, né? Tipo, o início das mamas, Ah, melinho ou do axilar nas meninas hum, antes dos 8 anos. E o aumento do volume testicular, peso ou do axilar nos meninos antes dos 9 anos de idade. hum, Que é quando a gente vai se preocupar que realmente se tá, realmente é uma puberdade precoce, né? hum, Que aí a gente vai se preocupar realmente para ver se vai precisar fazer algum tratamento ou não. Então, assim, bem simples. Sim, Se é a partir de 9 anos sim, nos meninos e 8 anos nas meninas. Se for antes dos 8 anos, já é precoce. precoce. Já é Nas meninas. Se precoce. Isso, for antes dos 9 anos nos meninos, já é perfeito. precoce. Isso. Antes da gente ir para a questão do tratamento, que é interessante a gente apontar aqui, né, para a família que está passando por isso, criança de 7 8 anos já Já começando identificar, já a tem que buscar. identificando, que você isso há 20 30 anos atrás, o número era diferente dos de hoje? A gente está tendo realmente um aumento bem importante, Hum, né? Depois da pandemia, a gente teve um aumento maior também, que foi relacionado também, né, ao uso de telas, né? Tem hum. essa associação realmente com o aumento do tempo de tela também pode, realmente é uma das coisas que faz com que esse eixo da puberdade fique, né, se ative antes do tempo. Hum, A nossa alimentação, né? Que a hum. gente pega, Pode perdão, beber uma água se quiser. tem a aguinha, Porque a mudança tecnológica, então você acredita também. que. Principalmente a tela pode, é uma das causas que tem Hum, relação com a puberdade precoce, né? E também, assim, alguns produtos, ah, né? Tem que a gente chama, né, de disruptores endócrinos, também pode ter uma associação, né, com aumento. quais são esses Assim, produtos? tipo, parabeno, fitalato, triclosan, né? Hum, Que aí pode ter em alguns produtos É ali do aqueles de dia a maquiagem, não dia, sei. pode ter em maquiagem, pode É ter que eu vejo muitas em, mães é, colocando, né? Assim, cuidado com hum, isso, maquiagem infantil, esmalte, né? né? A gente não sabe o quanto cada criança vai ser impactada. Tem criança que pode usar e eles não vai ter nenhuma alteração, né? É é, muito individual, né? A gente fala para ter um cuidado, né? Não precisa ter um alarme para deixar de uhum, usar tudo, sim. mas a gente tem que ter um cuidado realmente, né? Com o que vai usar. Eu me pergunto assim porque é, eu sou de uma época, eu já sou um pouco velhinho, mas na minha adolescência, se fala hoje do acesso a conteúdos eróticos de uma maneira mais fácil, né, na Isso, internet, isso é é. fato. Mas antigamente existia uma erotização da criança até acho que maior do que existe hoje, Que hoje a gente tá mais consciente É, né? também, Por né? exemplo, eu sou de uma época onde tinha criança dançando El Chan, sim, com aquelas roupinhas na boquinha da garrafa, campeonato de dançar na Uhum. garrafa do Silvio Santos, essa era uma coisa absurda. Que hoje a sim, gente olha, meu Deus, que absurdo isso, né? Mas aí se vê hoje que tá, sim. Tem esse cuidado teoricamente, maior, né? teoricamente, assim, existia esse estímulo maior anteriormente, Uhum. mas hoje a puberdade está chegando de uma Sim, maneira mais rápida. Será que então é, porque como você falou, doutora, os hormônios, né, de testosterona, sim. o estrógeno, Estrógeno, estrógeno nas mulheres, né? Eles ficam ali latentes, né? Eles ficam ali mais parados, baixinho. baixinho, e aí chega um momento que eles Uhum. é, vão ganhando espaço. O estímulo disso pode aumentar, fazer essa diferença? Tipo, se a criança É mais ela for exposta. mais exposta, tem, Boa assim, pergunta. não. É até difícil, acho, fazer um estudo para Hum, avaliar isso, hum. né? Assim, né? Pensando, né? Porque senão ia Uhum. ter que realmente expor a criança. Seria muito complicado, É, verdade. e a gente não sabe o quanto que esses estímulos, né, de fora podem impactar, Uhum. né? Então, assim, será que pode? Não sei, mas, né, Né? vamos evitar. É, isso, Porque hoje o isso. acesso, e aí você falou da tecnologia, no É, acesso a telas, acesso a conteúdos, né? Coisa que a Uhum. gente não tinha. Na sim, nossa infância não existia a gente ter tanto acesso. sim, Vi tão Tão um, fácil, tanta fácil. tela, eu vi né? Sim. não sei quem foi que falou, mas eu vi alguém falando que disse que
hoje uma criança de 6 anos tem mais conhecimento do que o imperador de não sei o que De há fato. 1000 anos atrás, assim, né? Mais acesso à informação, Sim. né? Então, e realmente né? Assim, existe muitas informações. E aí, então, não tem como você mensurar, assim, o que dá para você perceber em relação à É, tecnologia que está aumentando, e aí isso isso, vai estimulando. isso, sim. E também tem alterações genéticas, né? Tem alguns genes que estão associados também à Hum. puberdade precoce, né? Ah, Então, a gente já tem casos na família, né? Então, Nossa, e assim, tem essa até uma dúvida, porque associação. antigamente dizia assim: se sua mãe menstruou com 16, então você vai ser próximo disso. Isso é É, real? Até que ponto, né? geralmente, assim, segue, né, ali a história da família. Mas, hum, assim, alguns genes têm associação até com herança paterna. Então, às vezes, tipo assim, teve uma tia que teve uma puberdade precoce, que menstruou hum, cedo, antes de 10 anos de idade. Uma avó que menstruou antes de 10 anos de idade, da família do do pai. pai. Ah, Também tem associação com a puberdade precoce. olha que Então, interessante. assim, né, assim, a gente espera, não, realmente tem aquela proximidade da mãe e tudo, né? Mas tem Hum. essa associação também de alguns genes com herança paterna. Igual eu conversei Interessante. aqui sobre transplante capilar, Sim. e eu não sabia, fui saber aqui que Hum. o gene da calvície é da mãe. Olha. A gente Ai, a gente sempre olha pro pensa pai, pro pai, né? meu pai é É. careca, meu pai tem O pai cabelo. levando a culpa. É, e é da mãe. É Mas saber é se que o nem pai isso. da Eu sempre mãe, achei que fosse, tivesse a Sim. ver só com a mãe, a se o, menstruação da Pois é. filha. se o Mas avô não, né? paterno for calvo, aí você tem um gene da Hum. calvície, mas Sim. o avô paterno não é válido. A gente botando culpa no... E aí, então, segue a mesma linha, assim, Sim, então não Sim. necessariamente a mãe não que teve uma necessariamente. puberdade, mas Mas pra frente, né? pode seguir também E a pode linha ser do que a mãe pai. que tenha puberdade precoce, talvez a filha não tenha, né? Sim, sim. Não é um padrão rígido. É. Sim. E tem outra que eu tive puberdade precoce. Hum, E aí eu lembro que na época não era especialista, assim, a pessoa, né, só leu em algum lugar, eu não sei se é verdade, tu vai responder, que era, né, a minha mãe não teve puberdade precoce, mas eu tive. E ela falou que tinha, essa amiga dela, né, falou que tinha a ver com a alimentação de hoje não ser igual à de antigamente. Isso também tem um fator é mito ou é ou mito? Pois verdade? É, é. assim, não tem nenhum alimento específico relacionado, né? Mas a gente pensando, né, que nossa alimentação hoje tem muito ultraprocessado, É. né? Tudo isso, a gente não sabe o quanto vai ter esse impacto, né? Hum, Até o armazenamento, né? Tipo assim, o plástico foi aquecido, né? Tudo isso também pode liberar bisfenol. hum, Então, assim, não tem um alimento que aquele alimento vai vai causar, causar, né? né? Mas a gente vê que realmente a nossa alimentação, antigamente, na época da minha avó, Claro que mudou. muito mais Diferente, saudável, diferente. né? Então, assim, quem puder, né, ter alimentação cada vez mais saudável, né, vai ter uma Certeza. melhor da saúde como um todo. Com Uhum. certeza. Então, assim, a gente você tem alguns produtos, né, que podem ocasionar puberdade precoce, É, tem uma né? relação, né? Existe tem o Tem uma gene, relação, tem o né? E gene. está tendo os estudos aí em relação ao uso de Isso, ao telas uso de testes, que que a hum, onda pode ativar mais rápido o eixo da puberdade, olha aí que interessante. Eu né? vou dizer uma coisa, esses usos de Complexo, telas, né? não, é assim, é porque o uso de tela tá acabando, assim, Pronto. tá É interferindo em um monte desencadeia um de monte de coisa, coisa. cara. Um monte de É, coisa. Eu já é. conversei aqui A gente já sobre, fez Sim, sobre telas não, na fala primeira infância, a primeira gente já falou sobre infância, isso. Mesmo conteúdo educativo, que ainda assim é uma é uma tela. tela Sim, e o impacto que está dando na saúde mental dos adolescentes demais. e sim, adultos, né, Sim, de todo mundo. Então, assim, a sim, tela, eu comparo muito esse uso dessa, e não só a tela em si, mas o que está na tela, por exemplo, rede social, né? A gente falou que sobre sim. rede social, o impacto disso na vida da criança, de um adolescente, tanto é que tem países que agora estão proibindo, assim, proibindo o uso de rede sim, social, Uhum. proibindo, sim, até 16 anos não sim, pode ter rede social. sim, sim. Justamente porque já estão. Aquele boom que teve de tablets, né, nas escolas, acho que foi a Suíça. A Suíça retrocedeu em relação a isso. É, Acabou-se, porque teve ela essa viu que mudança. o crescimento cognitivo dos estava diminuindo. Então vamos voltar a escrever, vamos E voltar que a ler, vamos parecia assim, voltar a folha, ultramoderno, né? Agora a né? gente não vai ter livro, né? Vai ter todo mundo de Não, tablet, era né? A gente a achou assim que escola, era uma coisa. a escola top era aquela que tinha tablet, aquele negócio, você É, foi por água É, abaixo. Então, é. eu acredito que a gente ainda vai ter. Eu conversei com um neuropediatra aqui e ele disse que os estudos estão saindo agora, né?
assim, disso, então, como é novo, então, assim, mas a gente vai ter, com certeza, um impacto muito grande dessa geração que está vindo, que foi criada, pessoal de 2020 para cá, que Sim, É quando tudo deu muito boom novo. na tecnologia, então, a gente vai sentir um impacto emocional e físico, né? isso, Aí físico a gente já está vendo com a tudo junto. puberdade precoce. Agora vamos então, pessoal, para quem está vivenciando isso, né? Assim, a Sim, puberdade em si, primeiro a puberdade natural, certo? Assim, o fisiológico. o fisiológico, né? Para depois a gente entrar na precoce. Como é que as famílias têm qual o papel da família Uhum. de uma maneira técnica e emocional, né? Porque eu acho que Caminha junto, né? caminha junto, assim, Exatamente. é uma, é uma fase, como a gente já até já falou aqui, bem complicada, não apenas para o adolescente, né? Para a criança que está passando por isso, mas também para a família que às vezes não sabe lidar, né, com essa situação. Isso. Então, quais são as orientações para famílias que estão passando por esse momento agora, né? Perfeito. Comece, Nancy, pela sua demografia, que normalmente chega É, para você. Sim, é, não orientar realmente o que é normal, né? Orientar aquela família, né? Aquela criança, o que que vai acontecer com ela, hum, né? Ter um acompanhamento, né, regular com o pediatra, com o endocrinopediatra, né, para ver se aquelas mudanças estão correndo dentro do esperado para a perfeito. idade, né? Quando a menina já tá ali, que a gente sabe que tá mais perto de vir a menstruação, né? Já orientar, não, deixa um kitzinho no colégio, com Uhum. absorvente, Explicar o né? que é, né? Tudo, explicar o que é, né? Treinar com a criança, Hum, né? Realmente ali o passo a passo de trocar absorvente, né? Esses cuidados com o corpinho que ela vai ter, sim. né? E acho que é o principal. E o suporte, que, tipo assim, todo mundo passou por isso, né? É uma coisa natural, Hum. né? E realmente é um preparo para a vida adulta, né? Claro, sim. E nos meninos, é aquilo que você já havia Sim, falado, né? sim. Porque a dificuldade de Que é identificar. mais escondidinho, né? Aham, Né? Então, né? Visualmente a gente não vê. Então tem esse acompanhamento para ver se tá tudo direitinho, né? Se não tá tendo nenhum impacto, né? No crescimento, né? E também realmente ver essa parte junto da saúde mental, porque acaba impactando, claro. né? Realmente, assim, né? Às vezes a criança, ela é toda, quer brincar, né? Tô mais perto Boneca aqui e do outro. tudo, e o corpinho já tá demais, né? Demais mocinho, tem os cuidados, realmente, né? De proteção, né? E tudo, Precisa de que é o algum exame, principal. doutora? Assim, é necessário? Assim, As Avaliação quando tá clínica. tudo tudo dentro do normal. normal, né? Ah, Geralmente dentro do normal, né? Se aquela criança está acompanhando direitinho, às vezes a gente não precisa assim, de um exame, né, específico, aham, né? Dependendo, a gente precisa de algum exame de imagem, às vezes a gente faz um raio-x da mão, da idade óssea, pra gente acompanhar, né, se aquela idade óssea dele tá igual com a idade dele, se não tá para mais, não ah, tá para menos, né? Às vezes nas meninas a gente faz ultrassomzinho de pelve para ver como é que tá o útero, ovário, tamanho, né, deles, para ver se tá compatível ali com a idade, né? Mas tudo ali dentro realmente do contexto de cada criança. é. Nos meninos, a gente falou aqui da questão da evolução dos testículos, né? Sim, Mas também em alguns meninos tem um crescimento mamário, né? Que tem, aí tem um retorno, exatamente, né? isso. A grande parte, mais da metade dos meninos vai ter realmente a ginecomastia, que é esse aumento do volume Sim. mamário, né, durante a puberdade, que é esperado, né, e a maioria é benigno, né. Mas, assim, é importante a avaliação, né, para realmente ver se tá tudo direitinho, se não tem alguma outra causa. A gente vai se preocupar principalmente nos meninos, né, o aparecimento, né, das mamas, principalmente ali no período antes da puberdade, né? Hum, Um menino de 4, 5 não anos, é, não faz não sentido, né? é Uhum. exatamente. Aí realmente uma avaliação, um cuidado maior. Perfeito. E na saúde mental Muita coisa. o que é que acontece? Porque, rapaz, eu vou dizer, hoje, assim, Hum, tá muito difícil você criar um filho, viu? Eu vou falando assim porque são muitas. Antigamente você chegava em casa, trancava a porta, você se sentia seguro, né? Tô seguro É, aqui, pronto, agora aqui. Agora não, você bota ali no. E ela sabe mexer, né? Porque sim, sabe mexer em tudo. Por sim. mais que você proíba um celular, por exemplo, que dá para. O celular dá para proibir, mas televisão é difícil, né? Por exemplo, ele pega ali o controle, quando menos Sim. espera, já tá no. Pega. Vou botar aqui na, na galinha pintadinha, mas quando menos espera, Já tá em tá em outra outro coisa. canto, Sim. Hum. tá na galinha demonizada, porque o Uhum. pessoal fica colocando os conteúdos assim, É, né? Tá complicado você. Mistura. Tá complicado, realmente você
E você se adaptando também, né? A gente está se adaptando a essa nova realidade. E aí tem que cuidar das crianças. Mas nesse período da puberdade, Sara, como é que a família tem que agir com ele? Porque É, se há uma mudança física, né, acompanha ali uma mudança de humor, né? Assim, Isso. de comportamentos que até pouco tempo seriam de um jeito, agora já está de outro. Só que ainda é uma criança, né? Ainda como é Sim, que as pois famílias têm que é, reagir? é uma fase que eu digo que exige muita sensibilidade enquanto pais e É, mães, porque normalmente a gente vê uma criança que ainda com comportamentos de criança, os gostos, as brincadeiras, enfim, né, assim, hum, o modo de viver muito criança, mas que está passando por um corpo em transformação. Então, às vezes, eles não se dão conta disso. Então, essa percepção do corpo, ela é construída. sim. Essa imagem do nosso corpo, né, que inclui inclusive a autoestima, ela vai sendo modificada. Então, a forma como você se olhava enquanto criança para o seu corpo é diferente da forma quando você começa a entrar ali na adolescência, porque vai causando Sim. incômodos, você passa a ter responsabilidades que você não tinha, né? Então, Uhum. chega o seu pai e sua mãe dizendo: olha, tem que passar o desodorante todo dia, né? E a criança às vezes não. Pra quê, né? Então, Entendi. assim, só quando dá errado que ela vê que precisava, né? Uhum. Então, assim, trazer essa a questão da conversa sobre responsabilidade, eu acho que tem que ter todo esse cuidado, né? De saber como orientar de uma forma que não seja punitiva, né? Mas com a informação, né? Assim, por que que a gente usa desodorante? É uma coisa óbvia pra gente, né? Eu sempre falo isso com a Nancy, né? Às vezes, a gente, enquanto adulto, acha que é óbvio, mas para eles é a primeira vez que eles estão Sim. vivendo Com tudo certeza. isso, né? Então realmente é muito novo, né? Os meninos têm, como é o nome, Nancy, de noite? É Poluição. como é o nome? Poluição Poluição noturna. noturna, né? É. Então isso, por exemplo, é uma coisa que gera um constrangimento, gera Sim. A poluição vergonha. noturna, o que é? É a É, saída explica, Nancy. A do, saída do do esperma. espermatozoide à Durante a noite. À noite. Então noite. De ele forma acorda involuntária. 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 Isso. Aí ele Aí por acorda isso que é pensando que fez xixi importante. na cama. E aí é Isso. importante a gente explicar, inclusive, o que é voluntário e o que não é. Porque, por exemplo, muitos meninos ficam, se sentem culpados, envergonhados por algumas situações que eles que foi involuntário, né? Então, você acorda e aí você vai colocar aquela roupa pra lavar e você já fica com vergonha, porque vão ver, Ah, então é como se eu entende? tivesse feito uma coisa errada. Uma coisa Exatamente. errada, Aham. exatamente. É por isso a importância de É. naturalizar esse De processo. Porque orientar. quando a gente entrega informação, a gente diz: olha, você vai Ah, passar por isso, isso, tá tudo bem, né? Eu vou ver isso, né? uhum. Todo mundo aqui passou por isso, né? Todo mundo já teve essa idade. Mas às vezes a gente não fala, até não, por realmente achar que não precisa. E aí isso se torna um caminho muito solitário para eles. E Exatamente. eles chegam até mim com essas demandas, né? Às vezes eu fico assim, poxa, mas isso poderia ter sido conversado com o pai, com a mãe, aí eu preciso fazer essa mediação, né? Uhum. Sensibilizar e os pais, olha, já tá na hora da gente falar sobre tal coisa, né? Assim, Sim. precisamos conversar sobre isso. Uhum. Porque eles vão sentindo essa culpa, né? Às vezes até porque esse corpo que já tá se preparando para a vida adulta, mas eles, né, assim, ainda estão Já em outra estão fase, estão com É. brincando, né? Então, de repente, eu tive, né, uma reação involuntária ali, eu me sinto culpado, me sinto errado, né? Confunde mesmo, né? Assim, por exemplo, o menino fica com o pênis ereto numa situação que ele não gostaria. Ah, E ele se sente culpado por isso. sim. Olha como isso é delicado, né? A gente trazer essa clareza para eles, né? Isso vai acontecer em algumas situações, né? Como contornar isso Hum. para as meninas, né? Não gerar esse constrangimento de ficar menstruada e saber pedir ajuda. Isso não é errado, não é feio, né? Tô passando por essa situação, amiga, me ajuda, vamos no banheiro. Conscientizar os meninos que elas vão passar por essa fase. Eu até falei isso pra Nancy, que tá tendo uma trend, que é a mãe chama o menino, a trend é tipo assim, eu ensinando meu menino a cuidar de meninas. E aí ela chama o filho e fala: olha, filho, agora na sua idade as meninas vão ter a primeira menstruação, você sabe o que é isso? Aí ela explica e diz: olha, se alguma menina passar por isso, não é pra você rir, não é pra você fazer piada. Ela nesse momento já tá com vergonha. Então finge que não viu. É algum passo, pelo menos você já não fez a piada, mas você pode fazer mais. Você pode ir lá e dizer se você quer o meu casaco emprestado para tu ir no banheiro, que aí Ah, rola na entendi. cintura, né? Então, assim, a gente trazer esse tema, tanto para eles conhecerem o próprio corpo, como eles passarem a respeitar o corpo do outro também, Uhum. né? Porque, como a Nancy falou, como da mulher é muito colocada em questão, né? É, o do E homem. dos meninos não, É. né? Então, assim, eles também passam por algumas mudanças e eles só não estão expondo, né? Porque chega no meu consultório,
tia, Ave Maria, falaram sobre tal coisa, eu não entendi nada, né? Eu não sei o que é isso. E às vezes são coisas que a gente poderia estar falando abertamente e a Com gente não naturalidade, conversa. Na né? mudança de voz dos meninos, assim. Sim. Isso é uma coisa que muitos meninos se incomodam. Tipo, porque minha voz é muito fina. E já é mais Ah. no final da puberdade. Já Tipo, é mais no mudança final, da né? voz, barba, né? As coisas mais Sim. visíveis. Já é É, mais dos pro meninos final é quando altura, é a eu não altura, sei, ele, não sei se ele você já- cresce. Eu É. não tinha É, noção ficam- disso até ser psicóloga, mas os meninos se comparam muito com a altura. Eu, É. enquanto menina, não lembro de ter vivido isso na Não. minha fase. Eu acho que não era uma questão. Mas os meninos, sim. Quem Tia, é eu sou mais baixo da turma. É, né? Eles têm um Os meninos são- peso, né? Aí eu, nossa. E aí a gente tá falando o quê? De autoestima. Porque essas mudanças, como eu tô nesse corpo em transformação, eu nem sou criança, nem sou adulto. Eu sou o meio. Mas você acha que, por exemplo, conversar sobre isso no momento que está acontecendo? Ok. Mas será que antes já pode ir conversando? Assim, antes de acontecer, vocês acham necessário isso? Eu acho que Por- talvez na fase, né? Então, tipo, Porque, assim, quando começa, pode causar uma assustar, né? Você falou aí da poluição noturna, né? sim. Sim. É, como, porque isso vai ser como é que tudo vai foi pego, saber? né, também. Como é que o pai e a mãe vai saber? Se eles trocarem as coisas, aí vai ver, né? Que já tá ali, Sim. aí começar a conversar. Mas será que ele não já vai estar constrangido, já vai estar... Porque, por exemplo, um outro ponto, você falando da poluição noturna, e aí que eu acho que entra mais para os meninos. Acho que as meninas não dizem, mas é a questão da masturbação, né? Que é algo assim, que é uma das características nos meninos, e aí se falar sobre isso, assim, Uhum. como é que a família vai abordar isso? Porque vai acontecer a família falando não. Mas Isso. isso é fato. Ele vai começar a ter os desejos, né? De começar a olhar diferente para outras meninas, vai começar. E aí, como é que seria falar sobre isso sem o constrangimento? Porque não é só o constrangimento também da criança, né? E Sim. que É dos tá virando próprios adolescente. pais. Não, dos pais, como Dos é pais, que vai abordar? Uma coisa que é tão exatamente. íntima, né? Assim, é Sim. algo que é íntimo, né? Assim, Uhum. como é que se aborda isso? E qual idade, doutora, se começa? É já na puberdade, já se inicia, já pode produzir o espermatozoide, já pode iniciar uma masturbação? Como é que seria? Geralmente ali mais ou menos pela metade da puberdade. Ah, é uma das É de características também do. qualidade, É, né? Mas aí o menino é com Vai 9, variar. então 10, é, 11, 12, talvez, vai dependendo Uhum. muito do tempo que começou. do tempo que começou. Mas aí como é que se aborda isso? Eu acho que para os pais é uma dúvida e para os meninos Com também, né? certeza. Sim. Tem muito do que você falou, tanto de o receio de gerar um constrangimento para os Sim. filhos, É, como os próprios pais não saberem como falar, porque eles não tiveram essa conversa. não tem. Não. Eles estão iniciando aí um novo ciclo, né? Aconteceu aí, vai. E foi, né? Hum. Então, assim, eu trago para os pais que não tem uma resposta certa nem exata, porque você vai conhecendo seu filho e você, inclusive, percebe com o que ele já se interessa, do que ele já tá prestando atenção. Sim. E às vezes a gente pega assim de uma forma muito sutil, né? Quando fala de algum colega, de algum, né? Assim, aquela coisa assim, minha amiga, não sei o quê, tá falando mais Vai dela do ter. que da amiga, Sim, entendeu? sim. Então, assim, a forma de você abordar vai depender muito de como aparece. Mas, assim, as mudanças do próprio corpo, essas que a gente falou, da própria puberdade, já pode ser antes, né? Como uma forma de preparar quando você vê que, assim, ali na turma já tem alguns que já estão passando por essa fase, até para que eles compreendam e respeitem essa diferença. Aham. E a gente já vai trazendo essas mudanças. E já dessa parte mais da sexualidade, né, que já envolve esse desejo, né, mais da adolescência, aí entra muito, inclusive, a própria dinâmica que já existe nessa família. É muito difícil você iniciar conversas difíceis quando você não teve lá no início. Claro, né? você não tem Você como não tem esse base, né? repertório, né? Então, assim, a gente participar e conversar sobre tudo é importante desde o início. Desde quando a criança é pequenininha, a gente diz, até para prevenção, né, Nancy? Falar as partes corretas do corpo, Sim. né? Nomear isso é importante. Aí você vai compreendendo como é que a criança tá lidando com aquele corpo, por exemplo. Tem uma fase aí que a própria criança não quer tomar banho com ninguém olhando, porque ela já tem a noção que o corpo é algo, né, assim, privado. Uhum. Então aí a gente já inicia algumas conversas que não tinha antes, porque ainda não tinha esse conhecimento É. desse corpo, dessa forma como nós adultos temos. Entendi. Então a gente precisa ir observando não só a puberdade em si, essa mudança, mas a mudança de percepção que a criança tem do próprio corpo e do corpo do outro. Quando ela começa a trazer esse corpo de outra forma, então, opa,
já tem algumas coisas aqui que a gente já pode conversar, né? Então, não Perfeito. tem uma resposta para todo mundo, né? Porque, às vezes, meu filho pode estar inserido num ciclo que tem até amigos mais velhos, por exemplo, eu passei E por aí ele isso, já sabe, né? eu tinha amigas mais velhas, aí, assim, né? O corpo dela já tá diferente do meu, né? Então, minha mãe antecipava algumas conversas, né? Claro. Então, depende até do seu ciclo ali, então, observar isso, né? Dos meninos. Por exemplo, alguns meninos fazem escolinha de futebol e junta, né? Tipo, sub não sei o que, aí tem 13, 14, 15. O corpo de um menino de 13 é muito diferente do corpo de 15. Até as conversas são diferentes. Então, às vezes é um ano de diferença, mas que é tem muita coisa. um salto ali grande, né? Então, a gente precisa olhar para onde está inserido, quais conversas chegam até ele. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou falar sobre isso. Agora, porque não chegou, tá nem perto, mas ele já tá lá na frente. Entendeu? Ele já tá na internet perguntando coisas que a gente. Verdade. Então, assim, se a gente não chega antes, né? Eu digo assim, não tenho medo de chegar, porque vai chegar, né? De alguma forma, e pode ter um acesso, inclusive, inapropriado, de trazer uma sexualização precoce. Pronto. Então, e a aí, gente prestar atenção nisso. E aí, em relação à puberdade precoce mesmo, né? A gente falou que da puberdade, quais são. Primeiro, a gente, pelo que eu percebi, a gente sabe pelo tempo, né? Se iniciou aquela mudança no corpo antes dos 8 anos das meninas, antes dos 9 anos dos meninos, então ele já tem que ficar alerta. E aí? Aí leva para um profissional, que seria um endocrinologista. E como é que é Aí se faz algum exame? Isso, aí vai fazer a avaliação, né? A gente vai fazer uma avaliação laboratorial, né? Certo. A gente vai ver como é que estão esses hormônios, né, da puberdade, né? Se tem algum outro, né, que tá causando alguma coisa. Também uma coisa importante. A gente está vendo cada vez mais as famílias usando, às vezes, alguns hormônios tópicos, tipo testosterona tópica. Às vezes, o pai, a mãe, alguém do convívio, tá usando, né? Os pais usando. E aí, isso, às vezes, a criança pode ter contato. Tipo, às vezes, um abraço, às vezes dorme na mesma cama. E acontece, por exemplo, eu conversei aqui sobre reposição hormonal, né? Isso que eu tava pensando. E aí, tem, né, as pomadas. Pomadas de estrógeno. Aí isso acelera, né? Aí Pode que é a acelerar. aplicação, né, ali, né? Exatamente. Aí um cuidado que a gente tem também, assim, com a puberdade precoce, para ver se não tá tendo realmente algum uso exógeno. E aí você deve, na conversa lá, você deve perguntar isso. E aí acontece. Contato realmente com alguma pomada, aí, né? E aí pode ser essa causa, né? E aí pode ser essa causa também, né? Agora que você falou, eu lembrei. Boa. E aí a gente vai ter uma avaliação laboratorial, né? A gente vai fazer também avaliação de imagem, né? Raio-x de mão, né? Raio-x de mão e punho para idade óssea, né? Geralmente na puberdade precoce eu tenho um avanço de idade óssea. Então aquela menina com 8 pode vir com a idade óssea de 10, 11, né? Um avanço da idade óssea, né? E também, né? A gente pede também um ultrassomzinho de pelve para ver o útero e ovário e realmente pode ter um aumento, realmente, do volume uterino, aumento dos ovários, né? Realmente aquele corpinho se preparando para a menstruação. Entendi. E a gente vai pensar em tratar quando? Quando a gente tem um avanço importante de idade óssea, naquela criança ela pode ficar menor do que a gente espera pela altura dos pais, né? A gente faz ali uma média, né, de quanto seria ali a altura-alvo daquela criança, e ela realmente, se ela tiver uma idade óssea avançada, que tem um risco de ficar menor do que a gente espera. E também quando tem um risco de uma menstruação precoce, né? Que seria ali hoje, né, entre os 10 e 15 anos de idade, é um período normal de vir a menstruação, né? Da primeira menarca. E tem esse risco também é uma das coisas que a gente vai pensar em fazer o tratamento. Pronto, e aí que entra a questão do tratamento. Sim. Né? Como é que que se precisa fazer? Sim. Se é reversível, assim, se não é. é. A gente usa uma medicação que ele é um análogo do GnRH, que ele é um hormônio parecido com o hormônio da puberdade, eu gosto de explicar assim, na qual, tipo, ele vai se ligar aos receptores ali e o corpo vai entender que não precisa mais produzir. Então, eu vou baixar os meus níveis dos hormôniozinhos da puberdade. Né? E a gente vai fazer esse tratamento, né? Mais ou menos até ali uma idade óssea de 12 anos e meio da menina, idade óssea. No menino até uma idade óssea de 13 anos e meio, né? E a gente vai ficar acompanhando, né? Acompanhar o crescimento nesse período e tudo, para ver, né? Também, né? Se está tudo ocorrendo Então, durante o esperado. A gente vai segurar isso. Você vai A gente vai retardar um pouco ali o processo. Para poder realmente, e aí né, a gente vai bloquear, né? Essa puberdade
puberdade. E aí, quando for ali, né, dentro da idade normal, né, dos pares, esse bloqueador vai Aí ser você tira. retirado. É uma medicação que você. É uma Mas medicação. como é? É A comprimido? maioria deles é injetável, né? Hum, Intramuscular, também tem subcutâneo. E aí vai depender, tem ele mensal, tem ele trimestral, tem ele semestral, tá tendo hum. estudo com ele anual também. Então, assim, vai para cada caso, né? Aí Vai você ter uma avalia, claro. indicação. Ah, interessante. Então não precisa a criança Sim, ficar todo o tempo ali tomando geralmente Já não é uma é. aplicação que se faz isso no consultório. Não, farmácia, também tem clínicas de vacina que aplica. Ah, é? Você Isso. compra e leva pra Compra e aplicar. leva para aplicar. Isso. Ah, interessante. Aí Exato. cada você fez, Eu né? fiz, eu não lembro assim de todos os exames que tu Sim, falaste, eu não sei se eu cheguei a fazer todos, eu não me recordo muito do raio-x. do raio-x, é porque ela mostrou assim, olha a idade, aí eu fiquei, como assim eu tenho uma idade e meu osso, né, assim, me Sim. senti na hora, né? Sim. E aí eu lembro que eu tinha 10 e na idade óssea era 12, ou Olha era 13, uma aí, coisa sim, assim. avançou. Aí eu Olha que fiquei, interessante. eu nem sabia que isso existia. Aí fiz esse tratamento, eu ia uma vez no mês Pronto. e tomava essa Isso. Era injeção. mensal. Aí, ó, É. isso. E aí realmente retardou, eu ainda não tinha, né, tido a primeira Sim. menstruação. E aí conseguiu retardar um pouco e E deu tudo atingiu, certo. enfim, deu tudo certo, Olha, né? Mas a importância interessante. de. Porque eu lembro que foi numa consulta de rotina da pediatra, né? Ela já me conhecia Isso. e não sei, né? Não lembro o que é que chamou a atenção dela, né? Na avaliação física, Sim. provavelmente, né? Não sei. Uhum. E ela pediu esse exame, enfim, aí Olha que aconteceu, interessante. né? Então, Mas por isso então que é importante a rotina, não, né? De e como consulta. tudo na medicina, assim, na saúde, de uma maneira geral, o diagnóstico precoce ajuda, né? Sim. Em tudo. Geralmente tem a Então, melhor resposta. se você observar isso Isso. no início, né, assim, Isso. a resposta vai ser melhor, né? Sim. Assim, não vai se. Tu já estava com 10 com É, idade óssea de 12 já, né? pois é, Então, e aí se não tivesse ido lá, isso total. ia ser. Quanto é importante, né? Porque E, eu lembro que na época ela explicou assim que tinha a ver com crescimento, né? Falou, olha, Isso. porque Que aí vai senão ter menos tempo vai para ter menos tempo para crescer. crescer, né? Então é uma coisa que realmente vai ter olha aí. consequências depois, né? Então Ah, se você não aí intervir, aí isso que eu quero entrar. Então a gente já viu aqui o, como é, assim, como identificar a puberdade precoce, como tratar, né? Não é algo assim muito difícil, né? Assim, vai ter, claro, uhum, ali uma mudança de rotina, dependendo Sim, de da como vai ser o família, tratamento, tudo. mas o não é retorno nada é tão muito. invasivo, Não, não, assim, você bem tranquilo. tem algum efeito colateral, algum. Assim, que pode ter de efeito colateral. Às vezes no local da aplicação, né? Tipo, Ficar fica inflamado, inflamado, como qualquer vermelho, injeção, né? né? Que, Tem criança que sente dor de cabeça, hum. né? Tem criança que sente, tipo, um calor da menopausa, porque vai baixar, É né? Os mesmo. hormônios da Os puberdade. fogachos Mas ali. Isso, acho isso, que não é tão traumático porque eu não lembro isso. dessa Lembra parte. Só É, da dor da injeção. 10 anos de pronto, aí, fogacho ó. com fogacho. Ah, mano. Mas são. Mas, geralmente ele é bem tolerado, né? Pode ter reação alérgica à medicação, qualquer medicação pode, né? Uhum. Mas é raro, né? Mas geralmente ele é bem Eu tolerado. acho que com o tempo o corpo se organiza ali, né? Se Com o tempo ele organiza. vai se organizando. Isso. Então, assim, em relação ao tratamento, a gente vê que não é algo muito complicado, mas o impacto da puberdade precoce na vida da pessoa, né? Assim, Uhum. porque ela meio, pelo que eu entendi, como quando você tem, como no caso da Sara, você tá com 10 anos, mas com idade óssea de 12, é como se você tivesse adiantado o tempo, né? Eu Uhum. tô aqui passando de fases, né? Tô passando de fases. E isso o impacto físico e mental na vida da Isso. pessoa vai causar Sim, algum sim. dano? É, É, eu fico pensando assim, né? Porque, tipo, a infância é o período menor que a gente tem da vida, é, né? é, E às vezes, realmente, com a puberdade precoce, né? Você vai ter preocupações. Às vezes, uma menina que menstrua com 9 anos, né? Eu cara. vou ter preocupações que eu não precisava viver Porque ali naquele naquela momento, fase. cara, é verdade, faz sentido. Isso. E aí, realmente, vem muito junto desse impacto, realmente, né? Sim. Psicológico, né? Aham, Eu acho que é muito isso, né? Esse impacto. A gente vai estar vivendo momentos que você não precisaria viver naquela época, é né? verdade. E aí isso para a vida adulta É. talvez traga algum. Sim. Então, né, nessa Hum, fase é importante,
todo esse esclarecimento justamente por isso, até para a forma como você vai levar essa situação, porque é uma coisa como você disse, né? Assim, eu tenho que fazer o tratamento, mas eu já vou estar vivendo essa puberdade precoce. E aí a diferença nos pares aparece. Então, acaba afetando a autoestima, porque eu tô passando por uma coisa que o grupo ainda não está passando, né? Estou precoce, né? Então, esse meu corpo passa a ser um corpo mais em evidência. E pode, né, estar mais sujeito a comentários. Sim. Então, as meninas se preocupam muito, né? Assim, o corpo passa a ser mais sexualizado também. Então, por isso que é importante a gente conversar sobre todas essas mudanças, porque é um corpo que já vai estar em evidência, às vezes, né? Até Nancy, para o proteção, né, da criança. Exato, até para proteção da criança. Então, ela começa a ter que se preocupar com coisas que até então ela não se preocupava. Psicologicamente afeta, né? Não tem. Afeta. Então, assim, a escolha das roupas, né? As meninas começam a se preocupar essa um pouco roupa vai mais. marcar o busto, não vai? Vai marcar, né? Então, short mais curto. Então, é um momento que a gente tem que ter todo esse cuidado, porque às vezes eu recebo meninas que ficam muito chateadas, porque, né, os pais estão precisando sinalizar alguns cuidados que ela até então não tinha. Estava tendo. Então, assim, eu fico com raiva, porque assim, você inventou uma regra que eu não tinha. Não tinha né? até então, Entendi. né? Mas porque é um cuidado. Então, assim, por isso que é importante a gente esclarecer o que está passando ali, para que fique mais leve essa fase, né? Que eles consigam levar isso de uma forma ok, né? Que eles não vejam com esse peso. E até que se converse mais isso, né? Muitas vezes eu vou em escolas que toda vez que eu acompanho uma criança adolescente, eu vou sempre na escola, né? Faço uma reunião escolar para ver como tá, né? Tudo, né? Desde a parte pedagógica, a parte emocional. E quando são casos, né, de puberdade precoce, sempre aparece na reunião, porque, né, assim, é uma criança que chama mais a atenção. Às vezes ela, né, assim, parece ser mais adulta ali no grupo. Então, até a forma como olham para essa criança passa a ser diferente. A atenção que ela está recebendo, né? Espera, né, Nancy, por exemplo. Um menino desse, né, assim, um menino que Desse já tamanho, desse tamanho, se comportando desse jeito. Gente, mas é uma criança. Então, por isso a gente tem que ter todo esse cuidado, né, de olhar para esse corpo que está ainda em transformação, que a gente não pode ter algumas expectativas de um comportamento diferente, né, mais maduro, porque não acompanha, né, não está tão sincronizado assim. Então, por isso que é uma fase delicada, né, pra gente... Eu acho que não tem, assim, uma receita de bolo, né, para isso. Não dá, cara, não dá para você... Eu acho que o olhar, né, é o olhar de todos que estão à volta. Aí entra o olhar dos pais, principalmente, né? Porque estão ali. Acredito que você falou aí da escola, né? Acho que a escola é muito importante isso. Sensibilizar a comunidade escolar, porque assim, pode ser que meu filho não esteja passando por isso, mas o seu tá é na sala do meu. Então a gente precisa falar, porque assim, não é porque o teu tá passando primeiro que o meu não vai passar, vai todo mundo em algum momento. Mas aquele ali que tá passando primeiro, ele chama a atenção. É colocado em evidência. Sim. Então, por isso a gente trazer pro coletivo esse assunto, né? Por isso que eu falei até dos meninos, né? Essa trend da mãe explicar como é o corpo da menina, porque não é o corpo dele, mas ele tá convivendo com aquela pessoa. Então ele precisa saber o que é que tá acontecendo ali, né? Até pra gente ter esse olhar realmente de empatia, né? Pelo que o outro tá passando. Eu acho, na realidade, eu acho que tudo vai ter uma mudança de tudo, porque, por exemplo, as escolas, elas não tem mais como a escola ter o mesmo comportamento que tinha, eu digo até há 10 anos atrás, assim, né? Não tem. Tem que ser diferente, né? A abordagem não é, porque na minha época, ainda peguei uma época que tinha aula de educação sexual, né? Mas era uma coisa assim tão... distante da realidade. Era algo assim tão... as coisas meio que a gente fazia era rir, sabe? Assim, a gente meio que não respeitava. Conectava com o que você estava vivendo. Não, uma coisa assim, era de adulto, era falando de coisa de adulto, assim, mas que a gente não estava vivenciando aquilo. Hoje não. As crianças têm acesso a muita coisa. Sim. E eu acho que a escola, ela tem um papel muito grande de identificar até, né? Eu acho que muitas coisas saem da escola para os pais, né? Assim, essa leitura do grupo é né? muito importante. Eu achei interessante você falar que vai na escola, né? Pois é, eu já ia falar vai isso, na né? escola, porque você disse que vai na escola. Né? Porque é uma coisa recente, né? É uma coisa recente. Antigamente, primeiro que a psicologia infantil já é algo que, para quem é mais antigo, olha com estranhamento, né? Assim, uma criança, né? Precisa que problema essa criança tem, tá começando a vida agora. Enfim, né? Se eu fosse enumerar aqui as questões, muitas coisas. Mas isso do psicólogo ir para a escola, né? E fazer uma reunião não é uma coisa que só eu faço, vários psicólogos infantis fazem, né? Assim, faz parte mesmo desse trabalho em rede.
E aí, o quanto é importante, porque é nesse diálogo que a gente tá vendo que a escola não tá mais focada só no pedagógico. Uhum. Ali existe um grupo, né, que traz suas vivências, que traz sua família, né? Assim, tá todo mundo ali junto, né? Você coloca tudo numa mesma turma e chama de uma série, mas ali tem várias cabecinhas pensantes diferentes, né? Então a gente precisa olhar para essa singularidade e aí trazer esses temas, né? Eu digo que a gente sempre trabalha assim, né? Do singular para o coletivo, do coletivo para o singular. Então, assim, se um tema surge ali, né? Por exemplo, nem necessariamente de corpo, etc., mas, por exemplo, família. É um tema que é uma série de construções, né? Porque fulano tem uma família que os pais são separados, outro é criado pela avó, outro nem conhece o pai. Tem É uma como. diversidade, né? Então, de temas. Então, assim, a gente precisa observar quais são os temas ali latentes daquela comunidade ali, né? Daquela série, daquela turma, para que a gente leve justamente o que você está falando, porque senão fica uma coisa desconectada. Não E faz uma sentido. professora aleatória ensinar né? Eu lembro, por exemplo, que não sei se vocês tiveram isso, mas eu lembro que na minha escola teve uma professora que veio mostrar o preservativo. E aí ia passando de mão em mão pra gente conhecer. É. Assim, a ideia até é legal, né? Sim. Mas, gente, não funcionou, né? Os meninos jogavam, né? Fazia balão. Fazia balão. Que tinha de camisinha de balão. Que a gente queria saber, entendeu? Aí fizeram brincadeira. Aí depois tiveram uma boa ideia, que eu até sugiro para as escolas ainda hoje. Que é no anonimato, fazia uma caixinha, deixava na sala e você colocava uma pergunta. A professora lia essas perguntas, via o que é que se repetia e aí trazia para o grupo. Se era uma coisa muito, né, enfim, pessoal e né, específica, ela tratava no individual e o que ela via ali que era do coletivo trazia. Isso é excelente, né? Até porque a gente fica com essa barreira, né? Como abordar um assunto que pode gerar constrangimento ou então vai pela via da brincadeira, porque a brincadeira na psicologia a gente chama de uma evitação de contato, né? Aquilo que me constrange, eu vou tangenciando esse assunto, né? Então, trazer do anonimato é legal, né? Porque aí eu não tô dizendo que não é você que tá passando. Gente, tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, né? Surgiu mais de uma vez, então não é de ninguém, de todo mundo, né? Aí você joga para todo mundo isso aqui, né? E aí vamos falar sobre isso. Então, assim, tem formas aí pra gente pensar que sejam possíveis de quebrar essas barreiras, inclusive dos pais, né? Às vezes eu digo, tem pais que têm um perfil mais introspectivo, não tem. Você tem que respeitar o seu modo também né? Eu não sou uma pessoa tão comunicativa, eu sou uma pessoa mais na minha. Então, já falei, teve um pai que falou assim, Sara, eu sei que ele quer saber, mas eu não gosto de falar isso, cara. Eu disse, então, por que você não vai com ele, ver um livro, ou então ver no YouTube um vídeo legal, né? Diz pra ele assistir e tal. Aí funcionou, né? O menino assistiu o vídeo que o pai escolheu, então teve esse cuidado, né? Assim, não foi algo aleatório na internet, ele escolheu. Então, assim, existem caminhos possíveis aí da gente quebrando essas barreiras e falar sem tabu, né? Das mudanças, da sexualidade, enfim. Então... até porque se não for em casa, vai ser na rua, né? Vai ser Isso. fora que ele vai aprender, então, e a forma com que ele aprende pode causar um impacto muito negativo, né? Com quem aprende, com quem... E aí é muito bom, assim, ver que as escolas pensam nisso, né? Que profissionais assim como vocês estão tentando impactar menos, porque eu vou dizer, psicologicamente nessas crianças, e eu acho que hoje, assim como todo mundo, está tendo uma fragilidade mental. Eu estou sentindo uma fragilidade mental nas pessoas de uma maneira geral. E eu conversei com uma pediatra aqui que ela atende na UPA. Ela falou assim, Crasso, não estou aqui exagerando não, toda semana eu recebo criança ou adolescente que tentou tirar a vida, cara. Que tentou tirar, que não conseguiu, fora os que conseguem, né? Mas que tentaram tirar, ou seja... Não é mais uma coisa Não é algo assim que chamava aquela atenção. Né? Realmente. Então, assim, alguma coisa não Existe tá um certo. sofrimento invisível aí que a gente ainda não está conseguindo É para negar aquela frase, algo de errado não tá certo aí, tem alguma coisa que está... essa questão, por mais que se fale hoje dessa questão do bullying, dessa questão tal, mas é algo se a gente, o adulto, uma mente formada, cabeça formada, o córtex frontal, né, que é ali que já todo pronto, a galera tá se perdendo, né? A gente se perde nesse mundo hoje dessas redes sociais, essa tecnologia, essa comparação, né? Parece que nunca a gente tá satisfeito, a gente sempre precisa, o outro tá sempre melhor e tal.
Imagine para uma criança. E a puberdade, que é essa mudança repentina aí, né? E a precoce, que é, né, é mais. É uma coisa que já é complicada. A precoce complica Traz mais mais complexidade. complexidade. Realmente a gente precisa. Tentando fazer o certo, ainda é difícil. É difícil. Ainda é difícil, então eu entendo. O pai, quando diz eu não sei, mas aí vai ter que forçar, né, cara? A gente é um dos Vai ter que buscar algum vai caminho, vai né? Se você ter, vai cara. usar um Senão, livro, se senão você vai vai se usar um perder. vídeo, Senão os filhos vão mas... se perdendo. E Sim. vai, vou ser bem sincero, a gente já tá chegando pro final aqui da nossa conversa, mas eu tô com muito receio da geração Como é que vai que ser? vai vir, sabe? Porque é a geração que vai cuidar da gente, né, cara? Mas é a geração que Verdade. vai. Nós vamos ficar idosos e a tendências, se tudo der certo, se tudo der certo, a gente Viver vai ficar mais, idoso, né? Se Sim. tudo der certo, se tudo der certo, a gente vai ficar idoso. Mas a longevidade vai aumentar. Já se diz alguns estudos de passar de 100 anos. Sim. Então, nossa geração Uhum. não vai ser Mais incomum, longeva, pessoas né? vai ser. Sim. Como é que a gente vai chegar lá? Eu estou me trabalhando hoje para chegar lá bem, para não poder depender de ninguém, porque eu não sei como é que vai ser, não. Não sei, eu não sei essa geração. Teve um estudo aí que ele mensura o QI, sabe? Das gerações. Você viu isso? Eu fiquei um pouco, Oh, fiquei não impactado. vi. Desde que iniciou esse estudo, o QI da geração que chega é maior do que o QI da geração que vai, né, que está indo. Então, o meu QI Até é então, maior do que o sim. QI Da dos meus pais, da geração. geração dos meus pais. E sempre foi assim. E é o natural. As coisas vão evoluindo, Evolução. vão melhorando, Sim. a alimentação, né, as informações, então é natural. Aconteceu que no último estudo, acho que foi 2018, eu não sei qual foi o ano, mas foi recente, que a geração que está vindo, o QI é menor do que a geração que está. Isso não é bom. Alguma coisa. Não é bom, cara, pelo amor Exatamente. de Deus. Pois é. Como é que vai ser? Eu estou muito É. preocupado. Então, assim, essa nossa conversa em relação à puberdade precoce para tentar minimizar um pouco o impacto nessas crianças, né? Sim, E para os pais também, Com né? Eu acho, então, certeza. assim, a gente É. está finalizando, que você deixasse uma mensagem aqui para o pai, para a criança em si que está passando Sim, por sim. essa situação, como ela passar da melhor maneira possível, né? Não olhar isso, tá certo, é uma mudança, ok, Sim, não, sim. não, É. não minimizar o impacto, Isso. mas informar que vai passar, que todos nós Isso. passamos, né? É, todo mundo passa por isso, né? Que é natural, né? Hum, Eu falo, né? Que Papai do Céu fez a gente assim, né? exatamente. Então, tudo que ele faz é perfeito, né? E então vai passar por isso, né? E realmente quando a gente tem o apoio, né, da família, né, dos profissionais que estão acompanhando, tudo fica mais fácil, né? E se você ficar realmente na dúvida, não, eu tô achando que tá indo muito rápido, né? Procure ajuda, né? Tenha um pediatra para chamar de seu, né? Boa, Acompanhar realmente e não ter medo de pedir ajuda. Se precisar tratar, né? Vai ter um tratamento, claro. né? E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E você, Eu Sara? também acho, né? Assim, nada que a gente passe juntos, né? Que não fique mais fácil do que você Sim, passar sim. de forma solitária. Então, assim, eu sempre sugiro que se tá numa fase, realmente teve o diagnóstico de uma puberdade precoce, iniciou esse tratamento, Hum, você já observar como é que aquilo ali chegou, né? Para aquela criança. Como é que chegou? Para se você tem dificuldade, inclusive, de saber como conversar. Aí já vem a intervenção, né, psicológica, uhum, porque a gente faz essa mediação Uhum. dessas informações, orientação de pais, porque, sim, como você falou, não é fácil, né? claro. Realmente é uma fase que demanda mais mesmo. E para eles também ter esse suporte, né, de fortalecer a autoestima, a socialização, se tá passando por alguma situação dentro da escola ou com ele mesmo, de constrangimento, a vergonha, a culpa, tudo isso Uhum. aparece nessa fase, né? Todos os sentimentos começam a surgir, né? Então, se perceber essas mudanças, realmente procurar, porque quanto mais a gente dá suporte, menos dúvidas aparecem, a Sim, angústia diminui, você sim. passa por uma fase muito mais tranquila. Perfeito, pessoal. Pois ótimo. Então, acredito que espero que quem tenha nos acompanhado tenha tirado as dúvidas, né? Não é algo, é algo realmente que tem que ter um olhar diferenciado, mas também não é algo, Exato. não é um bicho de sete Não, cabeças, né? As coisas, não. a medicina hoje traz bons tratamentos para que isso se resolva da melhor maneira possível e a criança consiga viver a sua fase, que é muito Isso. importante. A doutora Nancy falou uma coisa que eu achei muito certa. A infância é a
fase mais rápida da vida da gente, né? Assim, a pessoa passa alguns anos sendo criança, aí depois passa alguns poucos anos sendo adolescente, e o resto da vida adulto. Então, eu acho muito estranho quando a criança fica essa angústia de querer crescer, né? O adolescente, eu quero ter a minha independência, eu Sim. quero não. Calma. Segura, Na cara. puberdade precoce, a gente tem que cuidar de não empurrar ainda Não mais. empurre, não. Tome, faça o Exatamente. Por isso tratamento. que é importante Tome fazer ali, propósito, né? Pra segure, gente faça o segurar. tratamento, procure Sim. profissionais que lhe ajudam tanto na parte de tratamento, um medicamento mesmo, assim, como na parte psicológica, Sim. mas viva um pouco essa A fase, infância. porque passa. E aí você vai ser o resto da vida adulta, o resto da vida adulta. E cansa, né? E vai ter outras demandas. Então você vai falar, eu acho uma coisa que eu acho assim que não passa, mas é o adolescente, a criança querer fazer coisa de adulto, sabe? Não, cara, É uma ânsia, não, né? não, é Esse momento beber, eu vai quero beber chegar. logo, eu quero fazer sexo, eu quero. Não, cara, vai ter um momento que isso aí vai ser tão normal na sua vida que aproveite aquilo que só você pode fazer, né? Eu acho que essa queria que alguém tivesse me dito isso, assim, quando eu era adolescente, que a gente pensa que tá Aproveitar perdendo bem, ó. tempo Não tá. É uma fase que você nunca mais vai passar. E é pouco tempo, né? E o adulto é pro resto da vida, pro resto. Então você vai cansar disso que você tá querendo fazer hoje, você vai chegar um momento que você vai cansar disso, né? Então, enfim, então eu espero que quem tenha nos acompanhado, né, as famílias ou as crianças e adolescentes que estão passando por essa situação, procure profissionais, assim como vocês, para tentar, né, passar de uma maneira mais saudável e que não é um bicho de sete cabeças e para ter uma vida mais em paz. É isso? Pois, pessoal, muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigado mesmo por essa conversa. E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Pediatras do Ceará, e também pela Coped, pela Copeg, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.